Vamos lá, gente. 7h10. Podemos começar? Então, vamos lá. Neste momento, eu, em nome de todo o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região Espírito Santo, cumprimento a todas e todos presentes aqui, presentes virtualmente, né? Nessa nova realidade que a gente tem. Presentes virtualmente, cumprimento a todas e todos, agradecer a participação de todos que responderam, né, o nosso convite, que estão presentes e aqui interessados nesse tema que é super importante, que nós, enquanto Comissão de Orientação e Fiscalização, sempre temos o interesse de explicar a categoria, de orientar a categoria, de responder as dúvidas, uma vez que são muitos questionamentos, muitos erros, às vezes, que são muito simples de serem consertados, e por conta disso é do interesse da nossa comissão que vocês tenham um esclarecimento profundo acerca dessa temática que envolve sempre problemas e outras demandas que chegam à nossa comissão. Então, a partir desse momento, eu declaro aberto essa reunião justamente para discussão sobre os documentos. A reunião será conduzida pela Ingrid Conte, pela Fabrícia, que eu esqueci o sobrenome agora, e pela... sem remorso, hein, Fabrícia? E pela Roberta Estefânia. Acredito que as três farão um ótimo evento, terão ótimas palavras hoje. Entrego, então, a fala às três. Ótimo evento a todos. Estejam à vontade para tirarem dúvidas e esclarecimentos. Uma boa noite. Abre seu microfone, Ingrid. Seu microfone, Ingrid. Vamos lá. Agora foi. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento hoje. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga, né, que assessora a Comissão de Orientação e Fiscalização. Vou mediar aqui os trabalhos, tá? Hoje quem vai conduzir o debate aí vai ser a Roberta Estefânia, que é conselheira da atual gestão do CNPq e membro da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização, e Fabrícia Trazi, que é psicóloga também, servidora do CRP16 e assessora da Comissão de Orientação e Fiscalização. Vou pedir a todo mundo que nesse momento desliguem os seus microfones, né, porque a gente não tem interferência. Nosso evento está sendo gravado, então é importante que fique, né, com o mínimo de ruído possível. As dúvidas, né, perguntas, as inscrições ao final, né, das explanações, elas poderão ser feitas pelo chat, e aí eu vou chamando um a um depois pela ordem de inscrições, tá bom? Então é isso, espero que vocês todos aproveitem, né, o debate de hoje, e agora vocês ficam com a Roberta, que vai começar aí a falar sobre o tema. Ok, boa noite a todos e todas. Então, hoje a gente vai falar, para começar, um pouquinho da Resolução 6 de 2019. Essa Resolução 6 de 2019, ela institui regras para a elaboração dos documentos escritos produzido pelo psicólogo, pela psicóloga no exercício profissional, e ela revoga a resolução do CFP número 15 de 96, a resolução 7 de 2003 e a resolução 4 de 2019. E aí, o que acontece? Nosso exercício profissional ele é muito complexo. Os processos de trabalho foram mudando através dos anos. E aí os psicólogos observaram que era necessário que mudasse também essa resolução para que pudesse abarcar alguns outros locais de trabalho que foram se abrindo e que aqueles documentos não davam conta mais. Vou usar esse termo, tá?
A gente também tinha a necessidade de orientar para a construção de documentos, os mais variados campos de atuação, e aí a gente teve a entrada dos psicólogos no SUS, no SUAS, e aí não só a avaliação psicológica, porque o outro documento estava muito mais voltado para avaliação psicológica. Outra coisa interessante de falar, que é importante quando o psicólogo ele pega essa resolução, ele não vai direto só lá no documento que ele quer escrever. O ideal seria que ele lesse a resolução inteira e depois ele visse lá como é que está descrito o documento que ele está se propondo a escrever. Às vezes ele até muda, não é mais o documento que ele pensou que fosse, ele vê que tem outro documento que responde melhor aquela demanda que ele está tendo, tá certo? Então aí nós vamos ter disposições gerais no documento, nós vamos ter as disposições especiais, tá certo? Quais são, nessas disposições especiais, os princípios fundamentais na elaboração dos documentos psicológicos? Tá? Então, esse documento, ele constitui um instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico. Ele deve ser realizado mediante solicitação. Então, alguém vai pedir, tá certo? Alguém vai solicitar, que seja aí uma pessoa, que seja um grupo, que seja uma instituição, tá? Ele vai sistematizar uma conduta profissional na relação direta de um serviço prestado à pessoa, grupo ou instituição, como eu falei. Ele vai adotar técnicas, esse documento tem que adotar técnicas de linguagem escrita formal e os princípios éticos, técnicos e científicos da profissão. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso aí. Os envolvidos no processo têm o direito de uma devolutiva e ao documento produzido. E aí depois a gente pode falar um pouquinho disso aí na hora que as pessoas quiserem tirar um pouco mais de dúvida, tá certo? Quais são, então, os princípios técnicos que a gente tem que observar quando a gente vai fazer um documento psicológico? Eles devem ser elaborados conforme os princípios da qualidade técnica e científica. Os dados deverão ser fidedignos e a finalidade a que se destina. Então, tem que estar lá a finalidade e eu tenho que entender por que é que eu estou fazendo aquele documento e a que é que ele se destina. O documento é o resultado de uma avaliação, uma intervenção, observando todo o contexto do indivíduo, o contexto histórico, social e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Deve-se considerar a natureza dinâmica, tá? Não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Estar de acordo com o Código de Ética Profissional. Tá? Deve-se basear em métodos, técnicas, instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional. Inclusive aí os testes psicológicos que a gente tem no site lá do CFP, que é o SATES. Resguardar os cuidados com o sigilo profissional. E aí eu queria fazer uma pontuação aqui, porque às vezes é muito fácil a gente resguardar o sigilo profissional quando a gente trabalha sozinha. Quando a gente trabalha numa instituição, às vezes você vê que é difícil, às vezes, você resguardar. Então, já teve situações de trabalho em que eu já tive chefe querendo assinar um documento psicológico produzido por mim. Então, o nosso chefe, se não é equipe multidisciplinar, se ele não é outro psicólogo, se ele não esteve ali junto na produção daquele documento, ele não tem que ter acesso ao documento. E ele não pode assinar o documento. Então, normalmente, a gente coloca num envelope, a gente lacra, e aí sim, o chefe pode encaminhar a quem solicitou. Então, ele vai fazer um encaminhamento e ele vai encaminhar o documento, sendo que o documento ele vai ficar no sigilo ali e as pessoas não vão ter acesso para todo mundo ficar lendo, tá? Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira à penúltima e a última página assinada, tá certo? Outra coisa que eu acho muito interessante, como eu já citei para vocês agora, chefe não vai assinar embaixo, quer dizer, eu tenho ali meu documento psicológico, eu vou assinar. Ah, deixa eu assinar junto? Não pode.
Então, tem mais algumas coisas que eu acho interessante fazer. O ideal seria fazer um papel timbrado, esse documento psicológico. De preferência, que tenha uma marca d'água nesse papel, porque a gente tem que ir dificultando que pessoas possam mexer nesse documento. Eu também sugiro que tenha carimbo. Então, normalmente, quando eu faço um documento psicológico, atrás eu bato um carimbo escrito em branco. E aí, eu também mandei fazer outro carimbo escrito sigiloso, que normalmente eu bato para deixar bem claro que aquele documento é sigiloso. Isso não é obrigatório. Estou dizendo para vocês que algumas coisas a mais que eu normalmente faço no meu documento, tá certo? E aí nós vamos ter também os princípios da linguagem técnica. A linguagem formal, a gente vai ter que obedecer à norma culta, a linguagem formal, frases, parágrafos construídos aí em uma sequência lógica, coerente, com ideias ordenadas. Não dá para eu começar a falar uma coisa em cima, no meio do documento, eu já colocar ali coisas que eu não comentei na introdução. Quando chegar na conclusão, eu concluir algo que não estava ali no desenvolvimento do documento. Então, ele tem que ter essa coerência para que ele fique bem redigido. E eu entendo, como psicóloga, a importância fundamental que é um documento psicológico na nossa profissão. Ele tem que ser extremamente bem escrito, tá? De preferência, escrito na terceira pessoa, tá certo? Não deve apresentar descrições literais dos atendimentos, tipo, que a gente pegue os diálogos e a gente coloque literalmente o que as pessoas falaram, o que as pessoas responderam, a não ser em situações que isso seja justificado tecnicamente. Se não for justificado tecnicamente, eu vou ter que redigir de uma forma que não seja descrever literalmente o que a pessoa falou, tá? Nós vamos ter os princípios éticos. O psicólogo sempre baseará suas informações na observância do Código de Ética Profissional e outras resoluções específicas que às vezes vão nos embasar para que a gente possa escrever o nosso documento. O sigilo sempre, tá? E a garantia dos direitos humanos. Então, a gente tem que sempre estar vigilante, porque tem N situações, que depois, na hora das perguntas, a gente pode começar a conversar sobre isso, que às vezes esse sigilo possa ser quebrado. Assim, as pessoas querem, às vezes, pegar o documento, ler o documento, pessoas que não estão envolvidas naquele procedimento, naquele processo. É vedado o uso de instrumentos, técnicas psicológicas e experiências profissionais de forma a sustentar o modelo institucional e ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. Então, na hora que eu escrever, eu tenho que tomar todo cuidado, no respeito à pessoa, no respeito aos diferentes modos de subjetivação, e que eu não faça um documento que às vezes será um documento que vai servir, inclusive, como uma forma depois até de constrangimento, de ataque à própria pessoa. E aí nós vamos entrar na seção 2 do nosso documento, que diz das modalidades dos documentos psicológicos. Então, vai trazer aí a declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, e aí nós temos a diferença, que entrou aí o relatório multiprofissional, que foi muito solicitado pelas equipes, o laudo psicológico e o parecer psicológico, tá certo? E aí, eu não vou me ater na seção 3, que ali está descrito como é que se faz os documentos, tá certo? Lá vem os conceitos, a finalidade, a estrutura dos documentos, e a gente não vai se ater aqui, porque o intuito não é que a gente ensine a fazer os documentos, mas converse no geral sobre eles. E aí a gente vai para a seção 4, que diz da guarda dos documentos e condições de guarda, tá? Deverão ser guardados, então, os documentos por no mínimo 5 anos. E aí é uma resolução do CFP, que é 1 de 2009, em forma física ou digital, tá? E aí também eu vou falar sobre isso, porque quase sempre quando a gente começa a trabalhar em locais públicos,
a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir uma coisa simples que se chama um armário com chave. E aí é fundamental que esse armário com chave exista. Não é porque o psicólogo é fresco, ele quer móvel diferenciado, mas porque nossos documentos têm que ser guardados de uma forma em que as pessoas não vão ter acesso a eles. Tem coisas em que a gente escreve num documento comum que vai ser partilhado em equipes multiprofissionais e tem aquelas coisas que nós vamos, às vezes, escrever em fichas individuais que nós vamos ter que guardar com a gente. E não vai ser de acesso a toda a equipe. Tem alguns documentos que a gente faz que não é de acesso a toda a equipe. E aí a gente precisa guardar e precisa ter esse armário com chave. Então, o psicólogo tem que cobrar, sim, da administração pública, pelo menos isso daí, né? E é claro, as outras ferramentas de trabalho que ele precisa, né? Um local digno, um local que dê para poder atender de uma forma digna ao paciente. Esse prazo de 5 anos que eu falei, ele poderá ser ampliado nos casos previstos em lei. Então, às vezes, tem uma determinação judicial e aí você tem que guardar por um tempo maior, tá? No caso de interrupção do trabalho, o destino dos documentos deverá seguir o recomendado pelo artigo 15 do Código de Ética. Então, se eu estou saindo porque eu quis sair do trabalho, mudei, ou porque me dispensaram, eu tenho que repassar esse material ao novo profissional que chegue. Se vai ter outro profissional logo em seguida, eu repasso com documento desse repasse, ele vai assinar que ele recebeu. Ou se não tiver outro profissional que vai assumir ali, eu vou lacrar junto de uma fiscal do CRP, no nosso caso, CRP 16, certo? Estou quase terminando, tá, gente? E aí nós vamos ter a seção 5, que diz o destino e os documentos. Aí os documentos, eles podem ser produzidos pelo psicólogo ou pela psicóloga, eles devem ser entregues diretamente ao beneficiário da prestação de serviço, tá? Ao seu responsável legal, então, se eu tenho uma criança, normalmente você vai ter responsável legal. Ou ao solicitante em entrevista devolutiva, tá certo? Então, a gente tem alguns casos que a gente precisa, lá no documento, quase todos você escreve quem foi que solicitou, por que solicitou, e faz né, e vai estar entregando, né, e vai estar escrevendo lá quem foi o solicitante. Agora, a pessoa que está sendo ali dita nesse documento, que foi feito o documento psicológico, ela tem o direito, né, de ter acesso a esse documento, tá certo? Então, o ideal sempre é que a gente faça uma entrevista devolutiva. Protocolo ou documento de entrega. O que é isso? Na hora em que eu faço essa entrega do documento, o ideal é que eu protocole, tá? Eu posso fazer um documento de entrega ou um caderninho de protocolo mesmo. A pessoa vai assinar dizendo que ela recebeu no dia tal o documento, a declaração, sei lá, o que a gente fez e que ela levou ali. E a gente sempre orienta a pessoa que pega o documento, a gente orienta o uso e o sigilo contido no documento, tá? E aí tem uma outra orientação que é arquivar. Você pode guardar, lembra que eu falei que a gente pode guardar papel ou online, ou no computador, mas às vezes você pode arquivar, imprimir, porque fica mais fácil às vezes quando você precisa de resgatar o documento ou quando tem uma fiscalização do conselho para você poder mostrar o documento que você produziu. Então, fica mais simples. Seção 6 fala um pouquinho do prazo de validade, dos conteúdos dos documentos, tá? O documento, como a gente já falou, tem que considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada. E isso daí acho que vai vir muito nas dúvidas de vocês, porque assim, normalmente você vai ver que não tem uma normativa de qual é o prazo. Qual que é o prazo que dura um documento psicológico? E aí vai depender do documento e vai depender do profissional e vai depender a que ele se destina, tá? E aí a gente colocou assim, a gente sempre tem que pensar que não havendo normativa, o prazo de validade, ele deve ser indicado pelo psicólogo, pela psicóloga,
vai prevalecer sempre o que está sendo avaliado e a finalidade do documento. Tem algumas avaliações que a gente faz, de avaliações psicológicas, que está claro que daí a 6 meses eu tenho que fazer outra. Algumas outras daqui a 1 ano. Tem até às vezes escrito embaixo. Você faz uma avaliação neuropsicológica e aí você coloca lá no final, reavaliar daqui a 1 ano, né? Mas tem situações em que não fica muito difícil definir um prazo, principalmente quem trabalha na justiça. Tá? A gente pode conversar um pouquinho depois. E, por último, vai falar da importância da entrevista devolutiva, que é dever realizar ao menos uma entrevista devolutiva. Oi, amor. Então, normalmente, quando dá, e o ideal seria que tivesse, é que você realizasse a entrevista devolutiva e que ali você encerraria, na verdade. Você encerra. Não tem problema não, mas não quer não. Você dá as orientações, seria melhor que existisse. Quando você não consegue o retorno do paciente, você pode ligar para a pessoa, orientar, e você pode dar como uma entrevista, como se fosse uma devolutiva para esse paciente. Tá certo? Então, eu vou parar por aqui, já falei muito. Eu vou me colocar à disposição depois para a gente conversar um pouquinho de acordo com as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada, Roberta, pela sua participação, pela sua fala. Queria lembrar de novo, né, para quem acabou de entrar ou para quem entrou depois, né, do início, para manter os microfones desligados, né, para a gente evitar as interferências durante a transmissão do evento. Ao final da fala da Fabrícia, né, que é a psicóloga que vai falar agora, a gente vai abrir para o debate e as perguntas poderão ser feitas via chat, tá bom? Então, Fabrícia, é com você. Boa noite a todas e todos. É uma imensa satisfação poder estar aqui nessa noite para dialogar a respeito dos documentos psicológicos. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar a fala da Roberta, ela foi bastante competente, já pode trabalhar na COF. É uma conselheira da COF, mas dominou super bem o tema, inclusive abordou vários aspectos que também estavam contemplados na minha apresentação. Eu vou ter que ser muito esperta agora para preencher o meu tempo. Parabéns, Roberta, foi brilhante. E eu acho que a Roberta foi muito feliz porque a ideia, de fato, é essa, né? Ao invés da gente fazer uma oficina, de explicar como produzir um documento, né? Eu acho que não cabe nesse momento, mas da gente, de fato, contextualizar, né, o que é necessário para produzir um documento, quais aspectos que são fundamentais, a que a gente tem que se atentar. E o tema de hoje, né, traz essa reflexão acerca de como fazer isso no momento da pandemia, né? Em que isso está atravessando a nossa produção documental, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação, né? Vou falar em nome das minhas colegas como um todo, a gente poder estar próximo da categoria, ainda que cada um em suas casas, né, virtualmente, mas é um desejo constante da COF a gente poder ter essa aproximação, esses momentos em que a gente consegue dialogar, né, não só através do e-mail, do telefone ou de um atendimento presencial na sede do conselho, mas que a gente consegue estar presente num diálogo mais amplo, né, do que somente responder uma questão pontual, que a gente consegue se apresentar para uma reflexão, proporcionar essa reflexão, escutar, trocar. Então, esse é um momento muito rico. A gente teve a oportunidade de fazer isso em 2019, presencialmente, né, foi um evento, vou dizer, de muito sucesso que a COF produziu, porque a gente teve uma resposta bastante positiva da categoria, tanto em termos, né, de comparecimento, quanto de acolhimento da proposta. E naquele momento, as pessoas solicitaram que o evento fosse gravado para que elas pudessem consultar posteriormente.
e a gente não teve possibilidade de fazer isso. Hoje, por motivos diversos, né, e alheios à nossa vontade, né, justamente por causa do contexto da pandemia, a gente está tendo a oportunidade de produzir um evento virtual e que vai ficar gravado para os participantes acessarem e para quem não teve a oportunidade de participar poder acessar depois. Então, espero que seja um momento rico de troca, principalmente, né, por ocasião das perguntas, que eu acho que é onde a gente consegue contemplar mais a demanda de cada um que está presente aqui, né, nessa sala de reunião. Inicialmente, eu queria começar propondo uma reflexão com relação à qualidade da produção de um documento, a qualidade que possui um documento psicológico, de representar uma das nossas atividades, eu acredito que de maior relevância. Acho que, inclusive, uma das nossas maiores expressões de saber técnico, porque é através de um documento que a gente explicita o nosso expertise de profissional, de especialista numa área, né? O documento é o final de um trabalho, ele contempla todo um trabalho desenvolvido, realizado, né? Ele traduz ali o trabalho que foi desenvolvido. Então, acredito que por conta disso, a gente seja tão recorrentemente chamado pela sociedade, né? Seja através da emissão de um laudo para uma cirurgia, seja através da emissão de um documento para a justiça, para a gente se apresentar como especialista. Né? Então, um documento psicológico, ele traz em si um imenso valor para o profissional de psicologia, que é a propriedade dele poder se apresentar como especialista, né, da sua área profissional. Seja em qualquer esfera, seara, campo de atuação, o psicólogo ele é continuamente demandado a produzir documentos psicológicos, né, que evidenciem a sua técnica, a sua prática e esse seu olhar de especialista e que possui uma expertise. Né? O tema de hoje, a pandemia trouxe mudanças. Inicialmente, né, a gente responderia que de forma técnica, né, objetiva, não. A normativa continua sendo a Resolução 6 de 2019, né, que entrou em vigor em meados do ano passado, ela continua vigente, né, e é essa normativa que fornece aí os subsídios éticos, técnicos, para a produção documental qualificada, né, com as regras, né, que ela institui para a elaboração, que envolvem a guarda, o destino, o envio. Então, a normativa permanece sendo a 6 de 2019, né, com todos os aspectos aí abordados já pela Roberta. Mas o contexto pandêmico tem sim ocasionado uma série de mudanças, né, que refletem principalmente nos nossos modos de se relacionar, né, que deixam de ser presenciais e passam a ser através do isolamento social, de maneira remota, virtual, e que vão impactar, né, diretamente na prestação dos nossos serviços, né, e sendo assim, o profissional passa a ter que desenvolver metodologias, adotar, né, novos recursos para atender a essas mudanças decorrentes do contexto da pandemia, né? Então, a principal primeira mudança é que interfere diretamente na nossa forma de prestar o serviço, que deixa de ser presencial, né? Claro, existem os casos de urgência, emergência, né? De impossibilidade de se passar para o atendimento virtual por algum motivo, mas, por enquanto, as recomendações são para o isolamento social. Então, muitos profissionais têm, de fato, aderido à proposta da prestação de serviço remoto, que é uma recomendação do Conselho, inclusive aqueles, né, que não cogitavam isso antes do momento da pandemia, né? Embora a resolução 11 de 2018 já esteja aí em vigor, né, desde de 2018, anteriormente existia 11 de 2012, quer dizer, já havia algum tempo a possibilidade da prestação de serviço psicológico remota, mas muitos profissionais, de fato, sentiram a necessidade por causa do momento da pandemia. Gente, desculpa, tem alguém, e está aparecendo na minha tela o nome Emília, com o microfone ligado, e eu não consigo me escutar.
Tá? Agora melhorou. E aí eu fico confusa se eu não sei o que eu estou falando direito. Então, vamos lá, vou retomar. Muitos profissionais não haviam pensado inicialmente, né, em propor essa atividade online e tiveram que recorrer a isso mediante todo o contexto ocasionado pela pandemia. Tanto que as solicitações de cadastro na plataforma EPSI, segundo dados do Conselho Federal de Psicologia, em abril, elas cresceram 800%. Então, assim, para vocês terem ideia, se na COF, aqui do CRP16, a gente recebia cerca de 12, 18 solicitações de cadastro online por mês antes da pandemia, a gente passou a receber, né, depois da pandemia, 300, 400, o nosso número está girando em torno disso todo mês, né? Por mais que a gente analise e aprove cadastros, o número continua alto. E muitos profissionais colocam, de fato, lá na fundamentação que eles precisaram fazer isso por causa da pandemia. Então, essa é uma primeira coisa, né? Mudou aí a nossa forma de prestar o serviço. O segundo impacto da pandemia foi com relação a como prestar esse serviço, né? Os profissionais tiveram, então, de fato, que se apropriar de métodos, técnicas, instrumentos psicológicos, né? Até mesmo quem já trabalhava com avaliação psicológica passou a ter que ver como fazer isso de maneira online, que instrumentos podem ser usados para a realização da avaliação psicológica por meios virtuais, né? Então, induziu a uma procura por um novo aprendizado por parte do profissional de psicologia, e isso vai refletir na produção final do seu trabalho, né? Vão haver mudanças no resultado decorrentes disso, não no sentido de serem positivas ou negativas, mas de mudar mesmo a estruturação do trabalho, inclusive envolvendo o condicionamento do cliente, paciente, tomador do serviço, né, sua predisposição para ser atendido nessa modalidade, como que ele vai compreender isso. Então, né, induz a toda uma forma nova de se relacionar. Uma terceira mudança estaria ligada ao envio, né, dos documentos nesse contexto pandêmico. Se anteriormente a gente, né, produzia, imprimia, assinava e entregava em mãos, inclusive com caderno de protocolos, agora a gente já tem que pensar de que meios eu vou fazer isso remotamente. Eu vou vou escanear, eu não tenho scanner, não posso imprimir em casa, eu vou mandar por e-mail. O que me assegura que a pessoa está recebendo? É um e-mail de resposta, né? Como que eu vou fazer isso? O que vai conferir fidedignidade, legitimidade a esse documento e a essa entrega, e o que vai garantir também a questão do sigilo, né? Então, eu apontaria essas 3 mudanças fundamentais na nossa forma de trabalhar, de produzir documentos e de encaminhar, né, emitir e encaminhar aí durante esse contexto pandêmico. O que é importante frisar é que a gente até discutiu isso um pouco antes do evento, toda essa novidade, né, a pandemia não surgiu nas nossas vidas, né, avisando previamente, foi intempestivamente, inesperadamente. Ela pode trazer uma ideia de uma situação provisória. Não vai ser para sempre, se Deus quiser não vai ser, né? Todos esperamos que acabe logo. Mas essa impressão de que durante esse período que vai ser curto, eu vou me organizar aqui de forma que eu possa prestar o serviço psicológico e trabalhar e emitir meus documentos, né, para dar conta disso nesse período atípico. E, na verdade, embora, né, a gente espere que passe logo e que seja de fato um período atípico, né, bastante temporário, a nossa forma de trabalhar nesse período, ela tem que considerar
todos os preceitos éticos, técnicos, teóricos, metodológicos, né, do atendimento presencial. O nosso fazer psicológico, ele está submetido às mesmas normatizações do atendimento presencial, né? Embora de pronto isso pareça bastante óbvio, né? Claro que eu vou seguir o código de ética, né? Mas algum outro detalhe, às vezes a gente não se atenta. Por exemplo, é comum a COF receber perguntas da natureza assim: eu tenho que emitir recibo para os atendimentos online que eu presto? Eu tenho que fazer contrato? Tudo que você tem que fazer no atendimento presencial, você tem que fazer na prestação de serviço psicológico online. Então, não é uma situação improvisada, ela pode ser temporária, mas ela obedece a todas as normativas, né, que regem o trabalho presencial, tá? E dentre eles a produção documental tem que seguir todo o rigor, né? Tem que ser feito, tem que ser emitido, tem que ser enviado, atendendo a todos os preceitos éticos e técnicos, da mesma forma que se fosse na prestação de um atendimento presencial. Eu acho que é oportuno a gente também citar, né, a maior parte dos acessos à COF nesse período relacionados a documentos. Durante a pandemia envolve a devolutiva de avaliação psicológica, né, como fazer virtualmente, como comprovar, documentar, apresentar um documento e fazer a devolutiva, a entrevista devolutiva. E a assinatura e envio de documentos, a gente também tem recebido bastante consulta com relação a isso. E sempre, essas são questões de sempre que a COF recebe, dúvidas relacionadas a se o profissional deve ou não emitir um documento, isso é muito recorrente, questões do tipo, me pediram um relatório do atendimento, eu não sei se eu vou dar, eu estou pensando ainda se eu devo dar, né? Também como produzir um documento mediante solicitação de autoridades, né? Para a justiça, para o delegado, para um coordenador de escola, uma diretora, aquele documento que já vem com uma encomenda do que a pessoa quer, né? Às vezes tem muita dúvida de como elaborar esse documento. Nos dois casos, né, a resposta é seguir a normativa, né? No caso de emitir, se deve ou não emitir um documento, deve, né? A Roberta também citou isso na fala dela. O Código de Ética prevê no artigo 1º, lá na letra H, que é dever do psicólogo fornecer sempre que solicitado documentos psicológicos que corroborem, né, para o bom termo do trabalho. Agora, se eu devo colocar nesse documento exatamente o que está sendo pedido, aí já é outra questão, não é isso, né? Eu devo, sim, produzir o documento e emitir, mas ele vai ser feito de acordo com o que consta em normativa. Se for um relatório, ele vai seguir, né, aquela estrutura, vai ter aquela finalidade, né, enfim, tudo que está descrito lá na normativa, né, toda aquela formalidade do conceito, finalidade e estrutura. Se for um laudo, um atestado, o que quer que seja, vai ser feito daquela forma. Mas eu acho que eu vou responder ao juiz sucintamente. Provavelmente ele vai te devolver o documento dizendo que não contempla a demanda, né? A gente não tem que responder integralmente o que ele pediu, mas se eu tenho meios de produzir um relatório falando do meu trabalho de acordo com o que a resolução descreve, é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que seguir o que a normativa estabelece, né? Existem critérios para isso. Não sei se extrapolei minha fala, queria falar mais uma coisa. Estou rápida? Ainda não. Estou Já bem? Tá, tudo bem, pode continuar. A Roberta, ela citou bastante bem também os aspectos que são reforçados, né, na resolução, ao longo da resolução como um todo, eles são recorrentes, tá? Desde o início, desde as disposições gerais, até passando pelo conceito de modalidade, de cada modalidade.
são aspectos que são recorrentemente citados, eu enumerei eles aqui porque eu acho fundamental a gente ter isso em mente, a despeito de, eu vou produzir um relatório, eu vou lá pegar a fórmula do relatório e vou fazer aquilo. Hoje é um laudo que eu tenho que fazer, então eu abro a resolução, vou ver o que tem que ter no laudo. Não é para deixar de fazer isso, não. Ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a resolução como um todo, ela traça em linhas gerais e reforça isso ao longo dela, né? Quais são os aspectos fundamentais que não devem deixar de ser observados em nenhuma modalidade de documento, seja no atestado, seja na declaração, seja no laudo, no relatório, no parecer. O que o profissional tem que estar bastante atento? A necessidade de raciocínio técnico-científico, né? A Roberta citou, e isso, né, o tempo todo é falado em qualquer modalidade de documento, desde as disposições gerais. Aos princípios técnicos, né, que regem a nossa profissão, o nosso fazer técnico, não é uma postura de senso comum, não é o que eu acho, né? Existe um fazer técnico nessa produção documental, eu tenho que, de fato, me atentar a isso, né, aos princípios técnicos que regem a produção do documento. A linguagem técnica, que às vezes pode se confundir, né? É só eu usar uma linguagem mais culta, técnica, e eu estou seguindo princípios técnicos. Não, princípios técnicos envolvem metodologia de trabalho, abordagem utilizada na sua observação, na sua análise, né? E a linguagem técnica, de fato, é a forma correta de você transcrever isso. As resultantes, né, da sua avaliação e intervenção psicológica, né, o que você está buscando, quais são os objetivos e o que você está alcançando nesse trabalho. As observações dos condicionantes históricos, sociais e efeitos nos fenômenos psicológicos, né? A gente nunca deve considerar o indivíduo como um sujeito isolado, ele está inserido num contexto, e a gente tem que considerar isso na hora de uma produção documental e na hora do nosso fazer técnico, da nossa análise, da nossa avaliação, da prestação do serviço como um todo. A natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do objeto de estudo. Isso não só para eu poder fornecer o prazo de validade do documento, é fundamental, também presente na fala da Roberta, mas para eu produzir a minha análise, né, a minha observação, que vai resultar na emissão de um documento. Então, o tempo todo eu tenho que considerar isso. A natureza dinâmica, não definitiva, não cristalizada do sujeito, né, e do objeto de estudo. E a questão também que envolve a não descrição literal, né? De fato, é uma questão a ser evitada, salvo, como a Roberta pontuou, em casos em que tecnicamente eu possa atestar que aquilo foi necessário, né? Exemplo, um atendimento a uma criança, uma fala, uma frase que ela falou, que às vezes, se eu citar, vai auxiliar no contexto, na compreensão do contexto daquela escuta, né? E aí eu também tenho que fundamentar isso e explicar por que eu estou usando essa transcrição literal, né? Bom, gente, em linhas gerais, é isso. Claro que... 4 minutos, Fabrícia. 4, vou só fechar aqui. Bastante preocupada de produzir, né, o melhor possível que eu pudesse para apresentar para as pessoas que estão aí se dispondo a assistir a participar, né, do nosso diálogo. Eu fiz uma síntese, né, de cada um dos documentos, mas eu acho que a Roberta, né, esclareceu bem que o objetivo não é uma oficina, também não quero ser tão pretensiosa a ponto de achar que eu sozinha vou dar conta de ensinar todos os documentos psicológicos, né? O evento que a gente fez no ano passado teve 3 palestrantes, uma facilitadora para falar né, das várias temáticas envolvidas na temática de documentos. Mas eu fiz um breve resumo, espero que nas perguntas, de alguma forma, eu possa
auxiliar as pessoas, vou citar só um trechinho aqui que eu acho importante, né, que foi uma luz assim que me veio, acho que pela quinta vez que eu estava lendo a normativa, que é assim, os 5 documentos, cada um deles possui conceito, finalidade e estrutura, né? A declaração e o atestado possuem uma estrutura mais simples, mais objetiva. No caso do relatório, do laudo e do parecer, eles possuem uma estrutura mais complexa, que é composta por 5 itens. Tem uma descrição lá de 5 itens, que é a identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. No caso do relatório, tem até um 6º item, né, do relatório do parecer, que são as referências, que no caso do relatório do parecer são obrigatórias, né, que se conste referências bibliográficas. E o parecer não tem procedimento, né, não tem procedimento nos seus itens, porque o parecer ele não é resultante de uma intervenção psicológica, ele é resultante de uma resposta a uma questão-problema, né, ou de uma análise técnica de documentos. Então, ele não tem procedimento, mas ele tem a obrigatoriedade de constar a referência bibliográfica, assim como o laudo, e por isso que o laudo, o relatório, o parecer tem essa estrutura mais complexa que abrange aí esses 5 itens, no caso do laudo do parecer, 6 itens. É um resumão, né, da complexidade aí da resolução, da normativa, do que compreende. Peraí, E só um aí, minutinho, porque minha internet, eu não estou conseguindo te ver. e aí a gente, né, pode passar então para as perguntas, se alguma colega da COF também quiser complementar alguma coisa. Tenho aqui umas observações sobre o relatório multiprofissional, que às vezes geram algum tipo de questionamento, mas vou deixar as pessoas, né, à vontade para perguntarem, tá bom? E aí a gente fala. Obrigada, Fabrícia. Antes da gente continuar, gente, e abrir o debate, né, abrir para as perguntas, eu queria pedir, por gentileza, que todo mundo abrisse a câmera agora para o pessoal da comunicação fazer um registro do nosso evento. Pessoal, Vamos tirar uma fotinha vamos para a tirar uma posteridade. Como eu disse antes, estou sem câmera, tá? Boa noite. Desculpa. Todo Olha, mundo que já está aí na foto, já abriu a câmera? tem 38 pessoas, mas eu só estou vendo o pessoal da COF, uma psicóloga. Não, tem bastante já com a câmera aberta. Tem? Ah, legal. Não sejam Faltam tímidos. alguns ainda. Faltam alguns poucos. Luciano, já dá para tirar? Você quer que a gente espere mais um pouquinho, até todo mundo abrir? Deixa eu ver meu melhor ângulo. Faltam poucas pessoas agora. Ele bateu? Luciano? Já temos 25 pessoas com câmera aberta. Então vamos bater a foto. Acho que dá para bater, né? Acho que dá, né? Estou imóvel, sem respirar. Bom, acho que a gente pode, então, seguir com as perguntas. E aí, o pessoal deixa a câmera aberta até o Luciano fazer a nossa foto e me avisar aqui que conseguiu. Pode ser?
Então, vamos lá para a primeira pergunta, é da Betânia Moura. A pergunta dela é: quais orientações para entrega desses documentos nesse período de distanciamento social? Então, vamos lá. As orientações que a gente fornece são basicamente 3, né? Todas remotas, né? A gente recomenda o envio virtual, né? Por e-mail. Você pode escanear o documento, né? Imprimir, assinar todas as laudas, né? Numeradas, assinar no final e escanear para enviar. Né, mas muitos profissionais manifestam a dificuldade por não ter um scanner em casa, impressora. Então, nesse caso, a gente recomenda que o próprio e-mail funcione como um documento de comprovação do envio e do recebimento. Né? A gente pode, inclusive, fazer o protocolo por e-mail, né? Pedindo que a pessoa ateste que está recebendo, que se responsabiliza pelo sigilo e pelo uso desse documento, né? Naquela data. Então, esse protocolo que a gente faria presencialmente, através de um caderno, né, ou de um recibo que ficaria anexado lá à pasta do paciente, a gente pode fazer virtualmente através do uso de e-mail. E esse e-mail a gente vai, né, arquivar de alguma forma numa pasta, ou virtual, né, ou física, se a pessoa depois quiser imprimir também, para comprovar que o documento foi enviado e foi recebido, que a pessoa recebeu atestando que se compromete com o uso, né, e a guarda do sigilo do documento, que é o que consta na normativa. Uma outra forma de enviar seria através dos correios, né, se a pessoa tiver a possibilidade de imprimir, às vezes não imprime em casa, né, mas eu, por exemplo, fui ali na papelaria da esquina e imprimi a normativa que eu queria rabiscar. Então, às vezes, imprime em algum lugar e assina, cada lauda rubrica, assina no final, carimba, né? Tem que ter um número de registro, assinatura no final. E envia pelo correio, e a gente sugere utilizar o AR, né, que é o aviso de recebimento, porque aí você endereça para aquela pessoa, tem um controle maior, né, do envio do documento, de como que foi a postagem, se chegou, se foi devolvido, porque aquilo volta para você. Na comissão, quando a gente envia documentos sigilosos, a gente até coloca uma observação de mãos próprias, para que a pessoa, né, o destinatário que a gente está enviando, só ele possa receber. É uma tentativa, né? Nem sempre o correio ajuda muito a gente no cumprimento disso, mas é uma tentativa e eu acho que até resguardo profissional, que ele colocou aquilo ali, aquela observação, né, por ser um documento sigiloso, que fosse aberto e recebido e aberto só por aquela pessoa para quem está sendo, né, destinado lá, a pessoa destinatária. Então, são as formas que a gente tem, né? Ou imprime, escaneia e envia. Se não tiver como fazer isso e nem for a nenhum lugar imprimir, envia por e-mail. Essas duas formas de envio por e-mail, tentar documentar ao máximo no e-mail, né? Lá no corpo do e-mail que está sendo enviado e que a pessoa também possa responder se comprometendo e que o profissional guarde isso como comprovação, como comprovante, né? Vai ser o recibo dele, o protocolo dele de envio e de recebimento, ou envio pelos correios dessa forma que eu acabei de citar. Se não tiver ficado claro, faltou algum detalhe, alguma informação, pode ficar à vontade também para perguntar. Alguém? Roberta, quer fazer algum acréscimo? Temos também aqui com a gente a Maria Tereza, né? Que é coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização. Se quiser também fazer alguma contribuição. Pode falar, Roberta. Não, tá ótimo. Acho que é a Fabrícia. Ok. A Betânia, ela perguntou se esse envio por e-mail, o documento é escrito no próprio e-mail e não enviado no formato de anexo, é isso? Ela está com essa questão ainda. Não, documento é enviado no formato de anexo.
O corpo do e-mail vai trazer informação sobre o protocolo de envio, né? Sobre envio nessa data, em anexo, relatório de atendimento psicológico. Você vai descrever no corpo do e-mail o que você está enviando, mas é um documento, ele não vai descrito no corpo do e-mail, não, ele vai como anexo. Inclusive, né, se você não for assinar, lá abaixo do documento vai ter a sua identificação, seu nome completo, né? Quando a gente imprime, a gente coloca o nome, né? Carimba, assina, tudo. Mas se você não vai assinar, pelo menos que tenha seu nome, seu número de registro, seu nome completo, e isso é um documento, ele não vai no corpo do e-mail, não, ele vai como anexo. No corpo do e-mail vai o protocolo de envio e de recebimento, que é essa garantia, né, de que você está formalizando a entrega de um documento e que a pessoa está respondendo também no corpo do e-mail, se comprometendo que está recebendo aquilo e que vai se responsabilizar, né, para não fazer um uso indevido e para guardar o sigilo das informações ali contidas. Tá? Alguém falou que travou na hora que você começou a dar orientação, Fabrícia? Se alguém mais foi perdido, a gente repete, tá? É só me sinalizar aqui no bate-papo. Enquanto isso, a gente vai para a próxima pergunta, né? Que foi feita pela Manuela Moreno. A questão dela é a seguinte: como garantir, ou pelo menos maximizar, que o sigilo seja guardado no caso de emissão de documentos de maneira online? Não sei se a Roberta quer responder, eu vou falar, né, em princípio, o que eu penso. As garantias que a gente tenta se cercar, eu penso que são as mesmas que a gente tenta se cercar quando a gente entrega em mãos, né? Com um adicional de que, claro, quando você está no meio virtual, você tem que se assegurar que você está usando um bom antivírus, que o computador, né, não é usado por várias pessoas, compartilhado, que você tem segurança, né, da forma de preservar aqueles arquivos que estão ali virtuais, né, que você tome esses cuidados. Agora, se esse documento vazar de alguma forma, for devassado, envio, né, se ocorrer algo dessa natureza, é importante que o profissional tenha como comprovar que ele, de fato, buscou todos os meios para que isso não ocorresse, né? Ele tentou ao máximo se responsabilizar, foi uma coisa eventual. O que é diferente de se ele disser assim, eu uso o computador de uma lan house, eu uso o computador de casa que todo mundo usa, eu não tenho senha, meus arquivos ficam abertos, expostos, aí ele, de fato, não tomou os devidos cuidados. Mas se ele tomou todos os cuidados e por uma questão eventual, alheia à vontade dele, aconteceu algum vazamento de informações, eu penso que é um risco que, de fato, todos corremos, inclusive no caso de um documento físico que você entrega presencialmente, porque a forma como aquilo dali vai ser frutificado, passado lá fora, a gente também não tem como assegurar se quem recebeu, por isso que a gente pede para a pessoa no protocolo dizer que se compromete, porque se ela fizer um uso indevido, olha, mas eu tenho aqui um recibo seu dizendo que você, né, se responsabilizava pela guarda do sigilo e para usar só para essa finalidade que o documento foi feito, porque o documento, cada documento tem uma finalidade, né? Isso vai constar lá na estrutura do documento. Então, eu acho que os riscos, eles ocorrem tanto no meio virtual, quanto no meio presencial ou físico. O que vai respaldar o profissional é que ele possa comprovar que ele seguiu todas as orientações técnicas que constam no Código de Ética e nas normativas. Eu queria fazer um acréscimo, né, assim, que o documento, né, ele é endereçado a quem solicitou, né? Então, o documento, o sigilo, né, ele antes de qualquer coisa, ele tem que estar garantido já no conteúdo desse documento, né? Primordialmente. Você precisa se certificar de que esse documento ele foi para o endereço da pessoa, né, que precisa receber, que solicitou e que precisa receber esse documento. Agora,
quando, a partir do recebimento desse documento, se aquela pessoa, né, que tem ciência de que aquele documento ele é pessoal, né, assim, diz respeito a uma pessoa, né, e que ele tem também agora, né, na medida que ele recebe esse documento, uma corresponsabilidade com a guarda desse documento, essa responsabilidade, quando ele recebe, passa a ser dele, pela guarda, né? Então, assim, se o psicólogo tomou todos os cuidados na hora de encaminhar esse documento, né? Encaminhou para o destinatário corretamente, né? Cuidou para que o conteúdo daquele documento, né, tenha sido produzido dentro do rigor técnico e ético, ele não pode se preocupar, ele não tem como ter controle, né, com, por exemplo, um extravio ou com o uso que vai ser feito desse documento, né, a partir do recebimento. Essa preocupação ele tem que ter de antemão na hora de produzir, né, no sentido de que como aquelas informações vão ser usadas, né, mas se você fez o seu documento com rigor e a pessoa, né, por exemplo, se foi o atendido que recebeu, né, que solicitou e recebeu o documento, e para quem que ele vai mostrar esse documento, aí é de responsabilidade dele, né? Isso aí, muito bem. Uma outra pergunta. Quem pode solicitar documentos ao psicólogo, à psicóloga? Isso é uma questão importante, né? Isso está, inclusive, na resolução. Isso. Aí, o Roberto, quem quiser responder. Posso responder? Pode ser, Roberta? O tomador do serviço, né, o atendido, os responsáveis legais, né, no caso de menores de idade, e também autoridades, né, e aí é um universo, porque está compreendido, né, delegado, diretor de escola, justiça, né? Claro que, como eu falei, né, num dos momentos da minha apresentação inicial, que a gente não tem também que atender exatamente a pergunta que está sendo feita, no caso, né, ou dos responsáveis legais, ou das autoridades, ou até do próprio atendido, né? Às vezes, por exemplo, o atendido quer um documento para compor uma disputa de guarda, né, de criança, né? E ele quer que conste no documento determinada observação, né? O psicólogo não tem necessariamente que contemplar esse pedido, ele vai emitir o documento, fazer o documento de fato é algo que ele não pode se negar. Mas ele vai cumprir com o rigor ético, técnico, que consta no código, e com a orientação que consta na normativa. O que tem que constar na modalidade de documento que ele vai produzir, né? Se for um laudo, se for um relatório, qual é a estrutura daquele documento. Mas, em princípio, é como se muitas pessoas pudessem solicitar. Não tem assim, esse aqui eu respondo, esse eu não respondo, né? Várias pessoas podem estar envolvidas no contexto daquele atendimento e solicitar, né? No caso de um atendimento a grupos, por exemplo, né? Dentro de uma empresa, né? Um atendimento organizacional. A pessoa que contratou o psicólogo para desenvolver aquele trabalho pode solicitar um documento, né? Então, não existe assim, a quem eu respondo, quem deve receber o documento ou quem não deve. Geralmente, quem solicita é parte interessada. A questão é o que vai constar nesse documento, né? Como ele vai ser redigido. E isso não quer dizer assim, eu vou escrever pouco, né? Porque na normativa, em vários momentos, e no código também traz assim, escreva estritamente necessário. Não quer dizer escrever pouco. Quer dizer não expor em demasia o atendido, né? Quer dizer falar do seu trabalho, do trabalho que o psicólogo desenvolveu naquele caso. Que intervenções foram feitas, qual a metodologia foi usada, quais
quais materiais, né, qual abordagem, qual era o objetivo, aqui se chegou, né, mas não fazer juízo de valor, né, não colocar falas literais, não colocar que a pessoa, né, fez isso ou aquilo, ou estava brigando com alguém, enfim, não é o objetivo de um documento psicológico trazer informações dessa natureza, né, coloquial. É o objetivo de fato demonstrar o trabalho que foi desenvolvido, que foi prestado naquele caso. Então, né, várias pessoas podem solicitar, mas tem que ver como que vai ser atendido. Eu vou colocar um ponto, que foi o que você também falou, Fabrícia, que assim, várias pessoas podem solicitar, tem pessoas que solicitam e o que ela solicita não cabe, então às vezes quer um documento que exponha mais e aí você faz uma declaração, porque não cabe naquele momento que ela está querendo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando faz qualquer documento. Porque o documento ele pode ser utilizado em várias situações. Então é por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com os métodos, com as técnicas, com que a gente escreve, né, sucinto, mas que também não deixe, que não seja também sucinto demais, mas que sempre pode ser utilizado o documento lá na frente para alguma outra coisa. A gente precisa, às vezes, ter esse cuidado aí. Então, a gente tem só que se organizar. Eu queria aqui fazer o papel bem assim do advogado, assim, do diabo, vou falar assim, porque às vezes quando vem essa pergunta, quem pode pedir para o psicólogo? A gente que trabalha na parte pública, o pessoal fica muito bravo quando vem demandas da justiça, vem demandas da delegacia, vem menos, né? Vem também, mas vem menos, mas vem mais do Tribunal de Justiça, né? Lá do Fórum. E aí eu coloco, porque no meu entender, é muito raro quando o juiz solicita alguma coisa com o nome do psicólogo. Eu quero que fulano de tal dê um parecer e tal. Ele solicita o serviço para a prefeitura, ou para o executivo. O executivo é que vai lá e diz, fulana de tal, olha, com você, psicóloga, o serviço aí do SUS, psicóloga, do CREAS, do CRAS. Então, às vezes, o profissional fica muito bravo com o juiz, mas não é o juiz, é a estrutura mesmo que acaba o trabalho caindo para cima dele, porque quem encaminha para ele é o Poder Executivo que recebeu e que tem que dar uma resposta. E aí encaminha para o psicólogo. Então, fica uma coisa muito aí de achar que não deveria demandar. Não estou dizendo também que tenha o tempo inteiro. Mas a gente sempre tem equipes muito pequenas, seja no judiciário, seja no executivo, a gente tem equipes muito pequenas. E às vezes fica uma demanda muito grande. Mas aí é com o seu gestor. Eu não vejo isso como o juiz, é o gestor mesmo. Uma outra coisa que eu estou pensando aqui que é oportuno, porque a pergunta é ampla, né? Mas então pode ser que envolva um outro aspecto, mas acho que é oportuno dizer que pode ser que o profissional receba uma solicitação de um terceiro que sequer está envolvido no atendimento, que não seja nem a justiça, né? A gente já chegou até a COF situações que a família do atendido queria explicações por parte da psicóloga. Porque a gente acha que o atendimento não está valendo a pena, porque ela não está melhorando. A gente já recebeu questões dessa natureza, né? Então, se o profissional for procurado por um parente, mãe, irmã, um familiar, por exemplo, né? Estou aqui citando uma situação do atendido, mas esse atendido é maior de idade, responde, né, civilmente pelas suas responsabilidades, né? Esse documento tem que ser entregue somente a ele, não a um terceiro que não tem nada a ver com o contexto daquele atendimento. Também recebi esses dias uma dúvida por parte de uma psicóloga que o marido queria informações sobre o atendimento da mulher, né, da esposa, porque ele estava em processo de separação. Também não é o caso, não era um atendimento de casal, familiar, nada dessa natureza, né? O profissional
tem um compromisso de sigilo com a mulher que é atendida, não tem que ceder documento e nem informação para o marido. Então, tem que observar sempre quem está solicitando, né? Para o atendido envolvidos diretamente naquele serviço psicológico que está sendo prestado, é um direito, de fato. Mas se não for um responsável legal, se a pessoa não é menor de idade, né, que tem pai, mãe, que nesse caso tem o direito de pedir, se não é alguém interditado judicialmente, que existe um responsável legal que tem curatela, não tem por que entregar documento para terceiro que não seja, né, autoridade, justiça, os outros casos que a gente citou. Tá bom? Eu queria fazer uma colaboração, pode? Pode. Então, eu sou a Maria Tereza, né? Sou psicóloga, também servidora do conselho, colega das meninas aí, da Fabrícia, da Ingrid, da Roberta também. Da Manu, que também está com a gente. Da Manu, que está também aqui com a gente. Com relação, né, a essas medidas que o psicólogo pode adotar para se respaldar, né, quando ele emite um documento, a gente orienta também que o psicólogo descreva muito bem a finalidade, né, para a qual ele está emitindo aquele documento. E é importante que ele conste no documento que qualquer uso outro, né, qualquer outro uso daquele documento, ele não se responsabiliza, né? Porque se ele está atendendo, por exemplo, uma criança ou um adolescente, né? E aí os pais solicitam um relatório, um laudo psicológico, dizendo que aquele documento é para a escola, né? Por exemplo. Então, você vai constar, o psicólogo pode constar, né, deve constar nesse documento que ele está emitindo com aquela finalidade de informar sobre o atendimento e acompanhamento psicológico daquela criança à escola, né, a partir da solicitação dos responsáveis legais. Constando isso no relatório, ele pode colocar também que qualquer outro uso daquele documento, né, ele não tem responsabilidade, porque às vezes ele emite um documento, os pais estão separando, a mãe ou o pai quer usar aquele documento num processo judicial, por exemplo, e o psicólogo ele nem foi informado sobre isso, né? Sobre esse litígio, sobre esse conflito familiar. Então, é mais uma orientação, né, que a gente dá ao psicólogo para que ele se respalde na hora da emissão de um documento psicológico. Colocado. Oi, Ingrid, posso Falhou falar? Pode, Manu. Posso, porque eu fiz a inscrição ali, mas acho que tem outras perguntas antes, mas eu queria, sobre o tema que Fabrícia já falou, né, só para adicionar umas considerações também, pensando nas demandas que a gente recebe na Comissão de Orientação e Fiscalização. Eu sou a Manuele, né, sou psicóloga e colega das meninas que compõem a equipe, né, de Orientação e Fiscalização do Conselho. E aí, fazendo um link com a Comissão de Ética, né, que é onde tramitam os processos éticos em desfavor dos psicólogos, acho importante considerar que essa temática é fundamental, porque quando ela fala de documentos psicológicos, hoje a gente tem tramitando os processos na ética e grande parte deles falam, né, de documentos psicológicos sem qualidade técnico-científica ou documentos psicológicos parciais, nos quais o psicólogo ele não atua de forma técnica, ele não expressa nesse documento o trabalho técnico dele. A gente tem muito, né, recebido muito na COF, e aí depois isso resvala na COI também como processo ético, uma dificuldade do psicólogo entender qual é o papel dele ao escrever um documento, né? A gente percebe que o psicólogo ele tem muita facilidade em transpor para o documento a narrativa do sujeito, né? E dificuldade de fazer sua análise técnica nesse documento. E aí a resolução é nítida quando ela fala que o documento psicológico é um documento técnico, ele não é uma contação de história, né? Ele não é para você transpor a história com detalhes que o sujeito traz para você em atendimento, seja onde for, né? Tanto em políticas públicas quanto em atendimentos
individuais, o sujeito vai trazer as demandas dele a partir de uma narração de uma história. Ele conta a história dele com detalhes, dizendo da verdade dele, dizendo quem foi culpado ou não, no entendimento dele, a percepção dele daquilo. Então, ele conta uma história. O psicólogo faz a leitura técnica a partir do momento que ele pega toda aquela narrativa, faz uma análise e intervém sobre ela, né? Então, quando eu vou transpor isso para o documento, eu não tenho que contar a história que o sujeito trouxe para mim. Eu tenho que fazer a análise a partir da história, né? Então, a gente tem muito na Comissão de Orientação e Fiscalização essa percepção nítida de que o psicólogo ele acha que ele tem que contar a narrativa. E aí confunde um pouco, porque justamente se ele faz uma contação da narrativa, aí ele quebra o sigilo, né? Porque quando eu sou técnico, dificilmente eu vou quebrar o sigilo, porque eu vou ser impessoal, né? Eu não vou trazer nomes, dados, que a mãe brigou com o filho, que a mãe falou aquilo, que aí naquele dia ele disse aquilo. Isso aí expõe a intimidade do sujeito, né? E sigilo quebrar o sigilo, é expor a intimidade do sujeito, né? Assim, então, aliás, né? O sigilo aí você tem que considerar para não quebrar a intimidade, né? Não expor a intimidade do sujeito, né? Até quando você pode quebrar o sigilo, que o Código de Ética te faculta essa possibilidade, quando há risco da integridade aí da própria pessoa atendida ou de terceiros, você tem até essa possibilidade de quebrar o sigilo. E mesmo assim, se o seu documento for técnico, você não tem preocupação em quebrar o sigilo. Porque quando você quebra o sigilo, quando você pode quebrar o sigilo, você vai dar informações necessárias para o bom andamento daquele trabalho, né? Para que sejam feitas medidas em favor daquela pessoa, né? Na busca do menor prejuízo, que é isso que o Código de Ética traz para a gente. Então, o psicólogo, quando ele é técnico, ou seja, eu peguei aquela contação de história e transformei ali em dados, né, precisos do que, né, de sintomas, do sofrimento daquela pessoa, do que daquilo ali eu preciso intervir e o que eu fiz, qual a minha metodologia de trabalho, eu não tenho preocupação, né, com o uso desse documento. E aí, infelizmente, a gente tem aí, às vezes, uma falta de preparação na formação, não sei, né? Uma dificuldade do psicólogo entender o que precisa estar no documento, né? É isso que eu queria considerar. Perfeito, Manu, obrigada. Só para fechar aqui, partir para a próxima pergunta, a gente tem mais duas, mas eu queria também lembrar do nosso tempo, né? Que já está chegando ao fim. Quem pode solicitar documentos ao psicólogo consta lá no artigo 4º, parágrafo 1º da resolução, tá? Lá fala quem são essas pessoas. A próxima pergunta é: na impossibilidade de realizar procedimentos presenciais devido ao contexto da pandemia e assim ter que realizar contatos telefônicos e com a rede, como registrar esse tipo de atuação em documento psicológico? Qual tipo de documento apropriado? Poderá ter um parecer conclusivo ou apenas ser informativo? Seu áudio está fechado, tá ruim, Fabrícia. Tava mudo, nem tinha percebido. Agora foi. Foi sem querer. Então, vamos lá. Vai começar, Fabrícia? Tá bom? Dá para escutar? Ah, você quer responder? Eu quero começar, assim, dizendo o seguinte. Claro. Se você fez um acompanhamento psicológico, né? Normalmente, quando a gente liga, a gente faz um atendimento, às vezes, pontual. São situações pontuais em que você não faz um atendimento psicológico, você dá um suporte pontualmente à pessoa, né? E aí eu não entendo que tenha que gerar documento, ou de repente só você anotar que foi, né, que a pessoa foi atendida, alguma anotação. Agora, na medida em que você faz um atendimento contínuo psicológico, mesmo sendo online, aí você pode gerar os documentos, sem problema nenhum. Acho que é isso que eu queria falar, tá, Fabrício? Ah, ótimo. Porque também eu não sei se eu entendi muito bem. Você deu até uma resposta que eu não tinha nem contemplado na pergunta,
né? Se a partir de um contato, tipo um atendimento telefônico, se pode gerar, né, um documento. Eu tinha lido a pergunta e tinha entendido, assim, como registrar um contato telefônico, e eu ia orientar que qualquer tipo de contato, seja presencial, virtual, por telefone, por WhatsApp, tem que ser tudo registrado no prontuário individual do atendido, né? Tem que ser feito o registro daquele atendimento prestado de acordo com a resolução CFP 1 de 2009, né, de que naquela data você efetuou aquele contato, né, independente se vai constar no documento depois ou não, tem que constar. Inicialmente, aliás, é o que dá base à formulação, à emissão de qualquer documento, é esse registro do atendimento prestado, que deve ser feito para qualquer prestação de serviço psicológico, seja individual, grupal, né? Tem que ser aberto um registro do trabalho que vai ser desenvolvido e tem que ser evoluído, né? A cada atendimento prestado, ou até um contato telefônico tem que ir para esse registro, porque depois isso vai embasar aí a produção de um documento, né? E fala se pode ter um parecer conclusivo. Acho que só um contato para ter um parecer conclusivo é muito pouco, assim, depende do que está sendo objeto ali de consulta, né? Inicialmente, quando você fala parecer, eu já acho até um pouco complicado, porque se for o parecer da normativa, não contempla de jeito nenhum, né? Porque o parecer da normativa, ele é feito a partir da análise de um documento ou mediante uma solicitação, né? Que envolva a análise de uma situação problema. Então, acredito que você não está falando desse parecer da normativa. Mas se for para contemplar a produção de um relatório, eu acho que tem que ter mais coisas, né? Além de um contato, a não ser que seja um relato muito objetivo, porque o relatório também tem essa finalidade de ser informativo, né? Dentro de uma demanda, é uma pessoa atendida num contexto lá do SUS, no equipamento, e você precisa daquele contato para dar um retorno de alguma verificação a ser feita, e é um retorno breve que você vai fazer uma declaração, né? Você vai ver qual é o melhor documento para usar. Né, porque de certo vão haver outras informações que não só as decorrentes desse único contato, né? Mas inicialmente que tudo seja constado no registro do atendimento prestado segundo a resolução de 2009, para que se produza qualquer documento, né, a seguir. Só para complementar, Fabrícia, rapidinho, agora, no diante da pandemia, pode ser que algumas pessoas, né, não tenham acesso aos prontuários multiprofissionais ou prontuários dos seus usuários, né, que estão em atendimento, que estão lá nas unidades de saúde, que estão lá nos equipamentos CRAS, CREAS, né? Então, o prontuário está lá, mas o psicólogo, ele precisa, se ele estiver fazendo atendimento remoto em casa, via contato telefônico, ou seja, qualquer, né, instrumento aí que ele tenha usado, ele registre todos os atendimentos, para quando ele voltar, né, ele transpor esse registro aí para o prontuário multiprofissional que fica lá no serviço, né? Então, bem lembrado, Fabrícia, ele é a base de qualquer emissão de documento. Quando a Fabrícia falou no início que, às vezes, a questão que mudou com a pandemia é que a gente tem recebido e percebido na fala de alguns profissionais que parece que essa coisa do improviso faz com que a gente não precise registrar, não precise, né, ter prontuário, não precise, né, pelo contrário. Na verdade, a gente tem ciência, né, até para gerar estatísticas futuras, construção de políticas públicas e tudo, os dados estatísticos, o registro dessa época de pandemia, dos acompanhamentos feitos, são fundamentais. Né? Então, precisa ser feito, mesmo que você faça num arquivo provisório para depois transpor para o prontuário do usuário lá no serviço, né? Se você estiver diante. E a questão do parecer, fundamental, Fabrícia, as pessoas, quando o leigo vem pedir, o leigo na ciência psicológica vem demandar para a gente documento, eles usam terminologias de senso comum. Então, eles falam, eu quero um laudo, eu quero um parecer. Você, como profissional, tem que entender que a demanda dele vai se expressar em X documento. Você vai olhar na normativa e escolher, diante da demanda e do objetivo do seu trabalho prestado, qual é o documento adequado. Né? Então, ele vai te demandar, ele vai falar o nome que ele acha. É laudo psicológico, eu quero um parecer, eu quero isso, é você que sabe, né?
as regras aí do atendimento psicológico, e você vai escolher o documento adequado para aquela demanda. Parecer não tem a ver com atendimento, tá, gente? Parecer tem muita dúvida. O parecer ele é um documento que não é resultado de uma avaliação psicológica, de um acompanhamento psicoterapêutico, né? Ele é resultado de uma consulta. Vamos supor, um juiz quer consultar você que tem uma expertise em psicologia social. Ele quer que você responda quesitos sobre aquela área, né? E aí você vai fazer isso através de um parecer. É esse que é um parecer. Ele não é resultado da prestação direta de um atendimento psicológico. Assim, foi interessante você ter citado o juiz, porque nem sempre o juiz também sabe o que ele quer, não. Muitas vezes chega assim, demanda para COF, o juiz pediu um estudo psicossocial, mas eu acho que aqui não cabe um estudo psicossocial. Por que ele está pedindo para mim, que sou psicólogo, um estudo psicossocial? Às vezes ele quer um relatório, entendeu? E ele é leigo na psicologia e está falando dessa forma. E um relatório contemplaria a demanda dele, né? Às vezes a pessoa pede um parecer, mas na verdade o que ela está precisando é um laudo, né? Ou um relatório de acompanhamento. Então, é bem oportuno, é isso aí mesmo, né? Tem que ver o que contempla a demanda, né? Não necessariamente a terminologia que está sendo usada, né? Por quem não é psicólogo. Acho que Juliane, né, fez a pergunta, acho que contemplou, né? Uhum. Quer falar mais alguma coisa, Roberta? Eu posso... Que ótimas colocações que elas, né, as meninas fizeram aí, a Fabrícia e a Lu, né? E dizer assim, enquanto profissional da área pública, né, psicólogo do SUS, mesmo antes de pandemia, eu sempre escrevi tudo no prontuário. Então, foi interessante quando a Manuele traz que depois a gente passa para o prontuário. Então, o ideal seria que realmente eu faça uma ligação, eu anoto no prontuário. Tentei entrar em contato, não consegui. Então, aquilo ali diz de uma história, de uma tentativa do profissional estar falando. Então, tudo vem muito bem explicitado ali no prontuário multiprofissional para que a gente depois resgate a história do sujeito, né? Eu estou adorando essa troca dessa noite, porque parece um balé, cada um fala uma coisa que ajuda, contribui para outra, isso que você falou é fantástico, porque se eu tenho tudo registrado, de fato, na hora que eu for fazer um relatório, isso facilita muitíssimo lá nos procedimentos adotados, né? Liguei tantas vezes na data tal, porque você registrou tudo no prontuário, então tá fácil para você fazer essa, né, essa formulação lá do relatório, né, embasar lá na estrutura. Então, né, faz toda a diferença de fato. Não consegui falar na data tal, liguei na data tal, marcou que vinha, mas não veio. Tudo tem que ser registrado, todo contato, se veio, se não veio, se foi atendido, se não foi, se a chamada caiu em espera, caixa postal, não deixa de registrar. Foi uma tentativa que você fez, demonstra o trabalho realizado, né? O atendimento não é só quando você está de frente para a pessoa, né? É todo esse entorno aí, tudo todo o contexto que envolve a prestação do serviço, todos os procedimentos, né? Isso. Última pergunta, gente, aí a gente já caminha para o final, né? A pergunta da Roselita Macedo, gostaria de saber como proceder para um documento de uma equipe multiprofissional. Exemplo, psicólogo e psicopedagogo. O documento seria um só na forma de relatório ou cada um faria o seu? Então, pode ser tanto uma coisa quanto outra, tá? Isso é bem oportuno essa pergunta, porque sempre se acredita, é muito comum se acreditar que quando eu estou, por exemplo, no equipamento do SUAS, o relatório tem que ser sempre multiprofissional. E não é verdade, né? Em muitas situações vai ser, porque de fato foi realizada uma visita, um atendimento a uma família, um usuário do serviço em conjunto, e isso vai resultar, né, numa produção de um relatório multiprofissional. Mas o psicólogo, ele tem o fazer dele, ele é um profissional individual também, né? Então, ele pode ter prestado para aquele usuário, né,
que em alguns momentos ele visitou e atendeu junto com o assistente social, ele pode também ter prestado um acolhimento, alguns atendimentos individuais. Ele fez a análise dele, a observação, a avaliação psicológica dele, que não necessariamente, né, inclui a necessidade de uso de instrumentos psicológicos, de testes, nada privativo, não. O olhar dele já é privativo. Então, isso vai resultar numa leitura que pode embasar a produção de um relatório que pode ser fundamental, né, para o desenvolvimento ali de quem solicitou, né, para uma resposta. E pode ser também multiprofissional. Nesse caso, né, a normativa fala que os profissionais vão explicitar no documento o que levou à opção por esse relatório multiprofissional, né? E no relatório multiprofissional, foi bem oportuna essa pergunta, existem 2 destaques para o procedimento e para a análise. O procedimento tem que constar separado os procedimentos realizados pelo psicólogo, mesmo o relatório multiprofissional. E a análise também orienta-se que cada profissional faça a sua análise, entendeu? Então, não quer dizer que o relatório multiprofissional, a gente vai fazer tudo junto, a gente concorda com tudo. O psicólogo tem o olhar dele, a análise dele, a avaliação dele. Então, na normativa consta que, né, vai haver um desenvolvimento de informações lá dentro da estrutura, que vai ser conjunto, né, a data que a visita foi realizada, as visitas, o tipo de atendimento prestado. Mas na hora do procedimento e da análise, o psicólogo vai fazer separadamente. Inclusive, no caso da análise, ele vai indicar com subtítulo o seu nome e a sua categoria profissional. A conclusão é em conjunto. A conclusão pode ser em conjunto, assim, porque traz uma orientação para aquele caso, encaminhamentos, né? O resultado do serviço prestado. Mas o procedimento adotado pelo psicólogo e a análise do psicólogo, a normativa fala que devem ser separados. O procedimento deve ser separado e a análise orienta-se que seja separado também, inclusive indicado com subtítulo e o nome e a categoria profissional, tá? Eu acho que contempla. Deixa eu ver. Perfeito. Eu só queria, deixa eu ver se aberta aqui, só queria colocar, é isso mesmo que a Fabrícia falou, depende muito da escolha do profissional, né? No seu fazer ali diário, às vezes, você vai achar mais interessante fazer multiprofissional. Eu prefiro fazer separado. Aí é uma escolha minha. Mesmo em equipes, eu prefiro fazer o meu documento separado, né? Não fazer em conjunto com outro profissional. Mesmo que a gente discuta o caso, divida algumas coisas, mas aí cada um faz o seu. Aí é uma escolha profissional mesmo de cada um. Verdade. Tem casos, por exemplo, para responder à justiça, que os profissionais vão se sentir mais confortáveis, todo mundo juntinho. Vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém, multiprofissional. Eu escrevo o que eu tenho que escrever separado, mas a gente vai assinar todo mundo junto, né? Então, tem essas situações também, né? Bom, mais alguém? Acho que a gente... Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. Que participaram, obrigada, meninas, né, que se dispuseram a fala, a PP, a Manu, que também colaboraram. Muito feliz de ter vocês aqui. Boa noite a todo mundo. E é isso. Se alguém quiser Boa também. noite. Boa noite, quero gente. dar boa noite. Fiquem à vontade. Agradecer. Obrigada, Fabrícia. Obrigada, Roberta. Foi muito gostoso ouvir vocês nessa noite. Obrigada. Muito, muito obrigada. Estou lendo aqui no chat, aqui do lado, o elogio, aqui, agradecimento do Vitor Hugo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Fiquei muito feliz. Foi um dos primeiros eventos, eu acho, que a COF faz nesse formato, né? Já teve live, a TT participou, algumas aulas, mas em formato de reunião da COF. Então,
né, considero que foi um sucesso, embora muitas pessoas façam inscrição e não participem, né, fico com pena, mas vai ficar gravado, né, espero que seja proveitoso para as pessoas poderem assistir posteriormente, e fiquei muito feliz pela nossa interação, pela participação das colegas, foi muito bom. Eu quero aproveitar rapidinho, antes, acho que a Roberta quer falar um pouquinho, mas agradecer, né, a participação, aí o Walter está presente, que também é conselheiro da COF, a Júlia também é conselheira da COF, assim como a Roberta. Agradecer também, né, a participação do Vitor Hugo, que é também nosso conselheiro, ele está na presidência da Comissão de Ética, então muito bom, né, ter o conselheiro também de outra comissão prestigiando a nossa reunião. Agradecer Juliana Brunoro também, né, a gerente técnica que está acompanhando nossa reunião. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, viu? Roberta, Manu, Ingrid, Boa TT. noite. Obrigada, Beijo. participantes. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Até a Boa noite. Até a próxima.